100 anos da Associação Nacional dos Magistrados, que já na Itália, cada vez mais, cumpre um papel e uma função muito importante. Exerce essa função nesse atual período histórico, mas também porque as suas ideias e opiniões hoje são amplamente retomadas pelos meios de comunicação e constituem um objeto de debates. E as preocupações de vocês, as preocupações que vocês vivem nessa jornada de luta, na qual 83% dos vossos colegas aderem a uma greve, são também as nossas preocupações. Quando temos que tomar decisões sobre a maneira e o modo de fazer com que se sinta o nosso protesto. Portanto, eu entendo e compartilho as dificuldades também das escolhas que se fazem. Porque fazer uma greve para um magistrado, para um juiz, nunca é fácil. Justamente pelo sentimento de dever ao qual o magistrado se inspira constantemente. Mas eu penso, e aqui digo, que há momentos e situações nas quais as escolhas, a escolha de uma forma de protesto a ser aplicada deve e pode conduzir a uma greve. Os argumentos que vocês utilizaram nas intervenções feitas precedentemente dos meus colegas brasileiro, português e espanhol me conduzem a fazer uma consideração muito simples, no sentido de que os problemas das magistraturas no mundo são problemas comuns. Mesmo para nós, o tema da greve foi um tema que suscitou muita discussão. Nos perguntamos muitas vezes sobre a oportunidade ou o direito de fazer greve. Depois superamos essas dúvidas. E desse ponto de vista, eu posso dizer que hoje a minha presença aqui deve ser uma indicação de apoio à vossa escolha, à vossa decisão. Esse foi um debate já superado. E depois houve uma lei do Estado, em 1990, que disciplinou a greve nos serviços públicos essenciais. E, portanto, de fato, se reconheceu a legitimidade da nossa forma de protesto, de movimento de greve. Justamente a greve, que é aquela que extremiza a forma de protesto, deve representar para nós um interrogante sobre aquilo que, por exemplo, na Itália, a nossa associação está fazendo. Nós protestamos e fazemos sentir a nossa voz. Fundamentalmente devido a dois aspectos importantes. Por um lado, a tutela da autonomia e da independência da magistratura. Em 1948, na Itália, quando foi consolidado o Estado republicano e a Constituição, fez uma escolha muito clara, muito precisa, de dar ao país, aos italianos, um órgão neutro, independente do poder político, que deveria atuar como uma garantia para a aplicação da lei de maneira imparcial para todos. Este princípio, para nós, é um princípio sagrado, eu diria, indissolúvel. E quando este princípio, quando vemos que se coloca em discussão esse princípio, então nós temos que encontrar a maneira e a forma para fazer com que se ouça a nossa voz e, eventualmente, recorrer a formas de protesto extremo. Justamente em defesa deste princípio, que entre 2001 e 2006,
Por 4 vezes fizemos greve contra o então ministro Castelli sobre a reforma do ordenamento judiciário daquela época. Porque por meio daquela lei que modificava o estatuto do magistrado, dos juízes italianos, nós consideramos que se colocava em discussão a autonomia, em questão a autonomia da magistratura. Foram anos difíceis, mas também foram os anos sucessivos. Então, eu gostei muito das menções que se fizeram aqui, a necessidade de fazer com que se compreenda as nossas razões por parte dos cidadãos. Porque nós usamos uma frase na Itália, eu uso sempre em ocasiões nas quais sou convidado para debates na televisão, nos jornais. A nossa função é de servir ao cidadão. É ao cidadão que nós dedicamos a nossa atividade. É ao cidadão que eventualmente sofre, por um lado, a expectativa, a espera por haver um direito. A casa é minha, ou a criança deve ser colocada sob minha tutela. Outras situações em que deve suportar também as dificuldades de um sistema que muitas vezes não funciona, de uma justiça lenta, porque entre as várias causas, e eu aqui quero tratar do segundo aspecto do meu tema, entre os vários motivos que devem ser levados em consideração, está com certeza o tema dos chamados recursos, estruturas que nós dizemos humanas, ou seja, de juízes e de todos aqueles que ajudam e participam da máquina da justiça, e dos recursos materiais, ou seja, os lugares, as estruturas e também a retribuição dos magistrados. São 2 aspectos que se compenetram. Primeiro, a autonomia e independência, que para nós é o aspecto fundamental. E o segundo, que sem dúvida forma parte também do tema da dignidade do magistrado. E mesmo desse ponto de vista, no mês de julho passado, de 2010, julho de 2010, nós tivemos que recorrer novamente a um dia de greve. Neste caso, porque nós tivemos que contestar uma manobra econômica e financeira que realmente incidiu, como disse o nosso ministro das Finanças, no bolso de todos os cidadãos italianos. Mas também incidiu fortemente nas remunerações dos juízes italianos. Então, nesse momento, nós decidimos afirmar um princípio muito claro para que que todos da coletividade pudessem entender as nossas razões. Nós, como todos os cidadãos italianos, contribuímos ou quisemos contribuir, dar uma contribuição para a diversa conjuntura econômica em que vive, eu diria, o mundo inteiro. Mas, naquele caso específico, aquela manobra econômica, para a nossa categoria dos juízes italianos, criava uma desigualdade no tratamento entre os juízes mais jovens e os mais experientes, penalizando de modo pesado aqueles juízes mais jovens com relação aos de maior ancianidade. Então nós dissemos, não, nós queremos todos contribuir, mas todos da mesma maneira. E esse protesto que nós fizemos, essa jornada de luta, de greve, efetivamente conduziu o governo a alterar, a mudar de ideia e de opinião. Portanto, distribuiu entre todos da mesma maneira a redução de vencimentos. Isso por quê? Porque mesmo nessas ocasiões nós nos inspiramos num princípio, um princípio igualitário. Ou seja, um princípio que evite diferenciações dentro da categoria. E se esse princípio
É um princípio igualitário. Sì, sì. Com maior razão, esse princípio deve ser afirmado e confirmado quando se coloca em questão um equilíbrio correto entre os poderes do Estado, que é o fundamento do Estado democrático e é o fundamento, a base de um país civilizado. Ter uma justiça que funciona, ter juízes que possam exercer as suas funções de maneira autônoma e independente, é garantia para garantir os cidadãos e para garantir o correto funcionamento do Estado democrático. E para que se possa exercer de maneira correta esses poderes do Estado, é de enorme importância o tema da segurança dos magistrados. Quando nós discutimos esse tema, como vocês sabem, eu falo sobre esse tema com grande dificuldade. Porque no momento em que, na Itália, muitas vezes a magistratura, pelas suas posições, pelas suas investigações, pelos seus processos, muitas vezes é submetida a ataques, nós não queremos esquecer a contribuição de sangue que os juízes italianos deram para o país. Houve fatos seguramente clamorosos, os massacres de Capaci e de Viedamende, o assassinato do juiz Falcone, o assassinato de Borsellino, quando a máfia explodiu as pistas, as autoestradas com atentados. E neste caso, o tributo de sangue dos juízes italianos para o próprio país já foi de 26 juízes assassinados. Assassinados porque no seu DNA, nos seus princípios estava a aplicação da lei, de combater o crime, de combater a ilegalidade. Mesmo aquela mais cruel, mais organizada, penso nas organizações mafiosas, penso na 'Ndrangheta, penso na Camorra. Os juízes italianos representaram um baluarte na luta contra o crime e a ilegalidade. No próximo dia 9 de maio, na Itália, nós celebramos a jornada, o Dia da Memória das vítimas do terrorismo. E desses 26 juízes, 10 foram mortos pelo terrorismo, vítimas do terrorismo. E eis porque o tema da segurança é um tema de absoluta atualidade no exercício da atividade dos juízes, justamente pela peculiaridade da função que os juízes devem exercer. E isso impõe, ou deveria impor, por parte do Estado, um esforço real, eficaz, para garantir a todos, serenamente, o exercício das suas funções. Então, gostaria de concluir trazendo a vocês uma lição da jornada de hoje, da ação que está estimulando a intervenção e a iniciativa de vocês. Não temos que ter medo, mas é preciso ter a coragem de enfrentar os desafios. Aqueles desafios que, mesmo em situações complicadas, que são as magistraturas e as várias ordens judiciais a nível mundial, e que impõem enfrentar o desafio da mudança, da modernidade, de criar em cada país uma presença e uma indicação clara da presença da magistratura. Desse ponto de vista, vocês não devem sentir-se sós, mas contar com o apoio dos outros juízes, nesse caso, também da magistratura italiana. Porque, como se diz, a união faz a força, e porque só unidos nós poderemos
vencer em todos os lugares do mundo e oferecer a nossa contribuição para o respeito das regras e da legalidade. Muito obrigado.